Fala aí pessoal, começando aqui a nossa aula de hoje e hoje eu quero fazer com vocês alguns exemplos envolvendo o cálculo da área da superfície esférica e também do volume de uma esfera. Então vamos lá que hoje vai ser rápido, hoje vai ser bem direto ao ponto. Vamos começar aqui falando primeiro da área da superfície de uma esfera. Então a gente tem que a área dessa esfera ela é dada pela seguinte fórmula. Ela é 4 vezes, tá? O π vezes o raio dessa esfera ao quadrado. Então essa daqui é a expressão que a gente irá utilizar para calcular a área da superfície esférica. Toda a região, né, de fora aí que compõe, que forma a minha esfera. Como aqui eu falei, o objetivo é a gente ir direto ao ponto. Então vamos direto para um exemplo para aplicar essa fórmula. O exemplo é o seguinte: uma indústria recebeu uma encomenda para a confecção de 1000 bolinhas de ping-pong. O plástico que será usado na confecção das bolinhas, ele custa R$ 5,00 o metro quadrado. Se o diâmetro de uma bolinha é 3 centímetros, qual é o custo mínimo da indústria com material para essa encomenda? Então é justamente para a gente entender bem o que é essa área da superfície, tá? Se você pensar aí nessa bolinha de ping-pong, eu quero saber quanto de material eu vou precisar para fazer toda essa bolinha. Sempre para a gente diferenciar o que é a área da superfície do que é o volume. O volume é justamente o quanto caberia dentro dessa esfera, dentro dessa bolinha. Não é o caso, eu estou falando de toda a região exterior, de todo esse plástico que é utilizado para fazer essa bolinha de ping-pong. Então aqui para saber o custo mínimo que essa indústria ela vai precisar, basta eu saber o que? Quanto que eu vou precisar gastar para fazer uma bolinha, né? Uma bolinha de ping-pong e multiplicar esse resultado por 1000, já que ela quer confeccionar 1000 bolinhas. Assim eu vou saber quanto de material eu vou precisar para fazer todas essas 1000 bolinhas. Sabendo quanto de material eu vou precisar, eu tenho aqui o custo por metro quadrado, que é R$ 5,00. Então, se eu precisar de, sei lá, 10 metros quadrados de plástico, basta eu pegar esse resultado e multiplicar por 5, que eu vou obter a quantidade, o valor, né, no caso em reais. Então, essa é a estratégia para esse problema. Bora começar? Vamos já trazer aqui para o problema que a área da esfera ela é dada pela fórmula que eu acabei de falar anteriormente, que é 4π vezes o raio ao quadrado. Então, uma fórmula simples, aonde eu preciso saber apenas a medida do raio dessa esfera, do raio dessa bolinha de ping-pong. O problema fala que o diâmetro mede 3 centímetros. Então, a gente tem que lembrar que há uma relação entre diâmetro e raio. A relação é que o diâmetro ele é o dobro do raio. Isso significa que o raio ele é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro mede 3 centímetros, o raio vai medir 1,5 centímetros, beleza? Então já sabemos aqui a medida do raio. Bom, então agora como a gente já sabe a medida do raio, vamos calcular a área de uma dessas bolinhas, né? A área de uma dessas esferas, através da fórmula. Então a área é 4 vezes o π, e aí como ele não deu para a gente aqui nenhum valor do π a ser utilizado, vamos usar o valor padrão, que é 3,14. E multiplicar pelo quadrado, né, que é o r ao quadrado, então por 1,5 elevado a 2. Tá? Então aqui é só a gente fazer essa multiplicação e vai obter a medida da área. Lembrando que aqui nessa expressão toda, primeiro eu teria que resolver a potência, né? Eu tenho que fazer 1,5 elevado ao quadrado e depois sim multiplicar com os demais números. Aqui eu já vou colocar o resultado final direto após todas essas multiplicações
que a gente vai obter como a área de uma dessas bolinhas igual a 28,26 centímetros quadrados, tá? Então, o material aí, a quantidade de material que eu precisaria para confeccionar uma bolinha de ping-pong é de 28,26 centímetros quadrados. Só que ele quer confeccionar 1000 bolinhas, então para 1000 bolinhas é só eu multiplicar esse resultado por 1000. Então vai ser 1000 vezes 28,26 e isso daqui é igual a 28.260 centímetros quadrados. Beleza? Então aí a gente já tem a quantidade de material para todas as 1000 bolinhas que precisam ser fabricadas, confeccionadas. Só que a gente tem que notar que o valor que ele nos fornece em reais é do metro quadrado, né? Ele fala que é R$ 5 o metro quadrado. E a medida que a gente obteve aqui da área está em centímetros quadrados. Então a gente precisa fazer uma conversão aqui de centímetros quadrados para metros quadrados para que eu possa descobrir, né, determinar o valor em reais, já que R$ 5 é cada metro quadrado, não é cada centímetro quadrado. Então a gente vai passar aqui para metros quadrados esse valor de 28.260 centímetros quadrados. Lembrando que para eu passar de centímetro para metro, basta eu dividir por 100. Só que como aqui é a unidade ao quadrado, essa conversão também vai ser ao quadrado. Então eu não vou dividir por 100. Eu vou dividir por 100 ao quadrado, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então, dividindo aqui por 100 ao quadrado, né, 100 vezes 100 é 10.000, a gente obtém como resultado 2,8260 metros quadrados, ok? Então, lembrando aí, né, que a gente está fazendo uma divisão por 10.000, divisão com números que terminam em zero, basta a gente voltar a vírgula aí, casas decimais. Então, se você tinha vírgula aqui no final, como é divisão por 10.000, você vai voltar aí 4 casas, 1, 2, 3, 4, ela fica aqui entre o 2 e o 8, tá? Você consegue fazer essa conversão aí de cabeça rapidinho, sem problema nenhum. Então, na realidade, o quanto que a gente tem aí para confeccionar, o quanto a gente precisa para confeccionar as bolinhas é de 2,8 metros quadrados aproximadamente, né? Já tem um número aí bem quebrado. E com esse valor, agora na unidade correta, eu consigo calcular o valor em reais. Então, o valor em reais, basta eu pegar a quantidade de plástico que eu preciso, que é 2,826, né? Esse zero aqui no final a gente pode descartar, vezes R$ 5, porque é R$ 5 cada metro. Vai dar um pouco mais do que R$ 10, né? Porque são mais do que 2 metros quadrados. A gente pode fazer essa multiplicação aqui rapidinho e obter como resultado final R$ 14,13. Então, esse é o custo aí que essa indústria vai precisar ter para fabricar essas 1000 bolinhas de ping-pong, ok? Então, é um exemplo aí para a gente aplicar a área da esfera, que, como vocês podem perceber, o cálculo da área da esfera é bem simples, que a gente fez aqui. A área da esfera é uma fórmula bem simples, tá? Não tem muitas variáveis aí, é só precisa do raio, e o máximo que pode acontecer é você saber o diâmetro. Então você tem aqui as relações envolvendo raio e diâmetro, e é uma questão que você precisaria interpretar um detalhe a mais, porque como você tem que confeccionar mais do que uma esfera, né, mais do que uma bolinha,
você teve que fazer uma multiplicação aqui para saber o valor total. Um outro detalhe é que o preço estava em uma unidade diferente da que você conhecia, então você teve que converter para metros quadrados para aí sim você calcular o valor em reais, beleza? Então esse foi o nosso primeiro exemplo envolvendo área, com mais uns detalhes aí para interpretar. Vamos fazer também agora envolvendo o volume. Bom, o volume da esfera também não tem muito mistério, a sua fórmula, ele é calculado a partir da expressão 4π vezes o raio ao cubo, tá? Detalhe aqui, porque a expressão da área é 4πr ao quadrado, então às vezes muitas pessoas acabam se confundindo e coloca 4πr ao quadrado aqui na hora da esfera, ou então na hora da área de calcular a área coloca o raio ao cubo, então tomem cuidado com isso, e dividido por 3. A dica que eu dou aí para vocês poderem gravar é lembrar que a área sempre é unidades quadradas, então o raio ao quadrado, volume é sempre unidades cúbicas, então o raio fica ao cubo. E aí raio ao cubo divide por 3, você associa que quando na fórmula do volume tem o raio ao cubo, você também vai dividir por 3. São fórmulas bem simples de gravar, e eu até estou falando isso porque todos os outros sólidos, a base de se gravar aquelas fórmulas, né, que a gente precisa, é basicamente a mesma, né? O volume de quase todos os sólidos é a área da base vezes a altura. Só que a pirâmide e o cone, eles têm aquele formato diferenciado, né? Que ele vai tipo afinando conforme sobe ou conforme desce, né? Se estiver de cabeça para baixo. E aí a pirâmide e o cone você divide por 3. O restante, todos os tipos de prismas, o cilindro, é só área da base vezes altura. Então, o volume da esfera, as fórmulas de esfera são um pouquinho mais diferentes, mas também nada demais, são bem simples aí de você memorizar para o Enem, para um concurso aí que você vai fazer em breve. Vamos fazer um exemplo aqui aplicando então essa fórmula. Segundo exemplo, então, quantos litros de gás pode conter um reservatório industrial em formato esférico e com raio interno medindo 2 metros? Então, lembrar vocês novamente a diferença entre área e volume. Volume é a capacidade, é quanto cabe ali dentro daquele sólido. Então, quantos litros de gás cabe dentro desse reservatório que tem a forma de uma esfera? Eu não estou preocupado em o que eu preciso de material, por exemplo, para montar esse reservatório. Eu estou preocupado em saber o que cabe dentro desse reservatório. Sempre que o questionamento é quanto que cabe dentro de alguma coisa, eu estou falando do volume. Quando eu estou preocupado em situações que envolvem o material que forma esse sólido, aí eu estou me referindo à área. Então aqui a fórmula do volume da esfera, que eu acabei de mencionar, é 4π. Sempre começa com 4π, área e volume da esfera. Aí você lembra que volume, unidade cúbica, então raio ao cubo. E no volume, o raio ao cubo, então embaixo também dividido por 3. É 3 em cima no raio, 3 embaixo dividindo todo mundo. Você memoriza fácil aqui essa fórmula do volume. E como você pode perceber, a única variável que você precisa é o raio, e ele já me falou a medida do raio, que é 2 metros. Então basta eu substituir na fórmula o raio por 2. Repara que eu ainda não substituí o π, vou falar lá na frente sobre ele. Vamos resolver a potência, né? Primeiro ela. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Dividido por 3. Vamos continuar resolvendo sem mexer com o π.
8 vezes 4 é a mesma coisa que 32, então eu tenho 32π sobre 3. Aqui vem a questão que ele não menciona o valor do π, tá? Não é uma questão objetiva, ou seja, não tem alternativas. Se eu quisesse, eu poderia fornecer esse resultado aqui como resultado final. Eu poderia simplificar essa fração, né? No caso aqui não daria para simplificar, mas eu poderia dar um número decimal, dividir 32 por 3, ou então eu poderia substituir o π por um valor aproximado, 3,1, 3,14, sem problema algum. O que eu quero destacar é que, como o exercício, o exemplo aqui, não está me obrigando a utilizar um valor de π, eu não tenho alternativas como referência, eu posso deixar minha resposta final indicada assim, sem problema nenhum, tá? Eu posso parar aqui em 32π sobre 3. Por que que na outra questão, vamos até voltar, por que que no primeiro exemplo eu substituí o π ao invés de deixar o π então, já que não tem problema? Porque essa questão é uma questão que eu precisava dar o valor em reais. Se eu preciso fornecer o valor em reais, eu preciso dar um valor para o π para eu poder calcular depois o valor em dinheiro. Eu não tenho muito para onde correr nesse sentido. Eu preciso achar um valor aproximado ali do π para eu conseguir calcular o valor em reais, já que a gente não tem π reais, a gente não tem uma nota de π, né? Então esse é um tipo de exemplo que não tem muito para onde a gente ir. Se é uma questão que envolve dinheiro, que envolve valores, você não pode parar o seu problema ali com uma resposta com π. Você tem que dar a sua resposta em reais. E π não é um valor monetário. A gente precisa ir além. Como essa questão não é esse caso, não está falando nada de valor em reais, as alternativas, não há alternativas, né? Mas se houvessem alternativas, vamos supor que tivesse aqui 15, 18, 20. Se os valores estivessem assim, então você já percebe que ele não está usando π na resposta. Você teria que ir além, teria que pegar um valor aproximado para π. Se o problema falar para você, use π igual a 3,1, aí você também tem que ir lá na sua resposta e substituir o π pelo valor que o problema deu, tá? Se ele não menciona nada, que é esse caso, ele não mencionou, não tem alternativas, então não tem problema nenhum para mim vocês deixarem a resposta indicada dessa forma, ok? Bom, então falei um pouquinho com vocês sobre a área, sobre o volume da esfera. Fizemos aí, falei também mais algumas coisinhas importantes aí com a utilização do π, que eu ressalto que vale também quando eu estou falando de cilindro e cone, tá? Deixei para falar agora na esfera, mas vale também para cilindros e cones que você utiliza o π. Beleza? Então esse é o fim desse basicão aí de geometria espacial que a gente viu nessas videoaulas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esses sólidos, que tenha sido importante e útil aí para vocês. Tenham conseguido tirar algum proveito disso. Agora estudar mais um pouquinho e até breve.